Fala galera, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442, aqui a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Tô escutando aí esse zum do novo ciclo da seleção, que não sei o que vem treinador, a ideia é um treinador de fora, estrangeiro. Gente, o mais importante, né, eu acho que tem que ser realmente uma pessoa bem capacitada. O futebol brasileiro é um celeiro, todo mundo sabe disso, mas o mais importante nisso tudo aí é a CBF, né, ter um planejamento, né, tipo de ano em ano, ter uma comissão para fazer uma captação de jogadores jovens, ter uma seleção sub-20 aí, com vários talentos. Aqui é um celeiro. Nós vimos a seleção do Brasil com jogadores adaptados na função de meio campo, na construção, o Tite levando 9 atacantes, né? Eu até brinco, nós vimos aí na época lá dos anos 80, o Falcão, eu falo assim do Cafu, né? Não é o grande jogador, não é isso que eu quero dizer. O grande jogador para mim na posição foi Leandro, né, do Flamengo, com a bola no pé, maravilhoso, Carlos Alberto, enfim. E o que eu quero dizer é outra coisa. Ele enxergou, é isso que eu falo, que o Tite não teve essa observação. 6 anos à frente da seleção, não teve essa percepção, sabendo que o Daniel já estava com 30 e poucos, não teria uma reposição, o Maicon parou, fulano parou, o outro não tem condição mais, enfim. Não abriu a mente, uma adaptação do jogador para aquela função. Se é um 4-2-3-1, fazer uma construção pelo lado, ter jogadores de saída pelo lado, ter um meio campo que trabalha essa bola por dentro, em triangulações, você pode fazer o 4-2-3-1, mas tem que ser um 4-2-3-1 verdadeiro, né? Todo mundo capacitado para isso. E a gente não viu a seleção do Tite fora desse formato e não ter capacidade para fazer esse jogo, esse formato 4-2-3-1. Eu pelo menos não enxerguei isso, acredito que muitos aqui do meu canal também não enxergaram. O Brasil, eu não vi o Brasil sofrendo, né, vamos dizer assim, na eliminatória, foi 90% dos jogos, né, do teste do Tite, né, amistosos fracos e condições fracas de outros times de seleções disputando a eliminatória de baixo, sem renovação, sem pressão. Eu não vi a seleção brasileira defensivamente sofrer na eliminatória e não fez nenhum jogo que pudesse assim demonstrar o poder defensivo que o pessoal vendia aí, né? O pessoal da Engenheiro de Obra Pronta aí, o Brasil defensivamente tem Thiago, tem Marquinho. Esquece, gente, eu não vi o Brasil sofrer, né, ter dificuldades fora da Copa do Mundo, né? O teste, a preparação. Então acho que o Brasil, primeira coisa é isso, se preocupar como Portugal. Vou cantar algumas pedras aqui de seleções que estavam preocupados no processo de formação das jogadas ofensivas. Tinha um meio campo, tinha jogadores, 6, 7, 8 jogadores no seu conjunto, nos convocados, nos 26, você via 7, 8 jogadores em Portugal, Marrocos, Croácia, Argentina, França, né? Para poder fazer uma variação, ter coragem de fazer uma variação. E o Tite optou em jogadores adaptados, como Paquetá, como fala? O Neymar fazendo função de meia para poder botar o Vinícius Júnior. Tem que entender o Vinícius Júnior, excelente jogador de contra-ataque, ele precisa do espaço. Eu faço até um comparativo, não comparando o jogador, mas fazendo um comparativo. Você viu na final, a Argentina do Scaloni conseguiu fazer um bloqueio para essa bola não chegar no espaço para o Mbappé, que ele precisa do espaço, fazer 1 para 1, a velocidade, a força, né? Não é um jogador de construção, o que eu quero dizer é isso, não é um meio campo construtor, né? A genialidade identificada no Messi, então que é o cara que pega a bola no meio, aqui eu vou fazer, pega 1, 2, 3, bota na cara, não é isso, ele vai fazer uma jogada, né, de botar o Giroud na frente, como a gente viu alguma jogada, não é a característica. Então o Brasil sempre foi isso, o Brasil sempre teve 2 meias, o Brasil sempre jogou com 2 volantes. Eu brinco até com alguns flamenguistas que eu acho que o Brasil, a identidade do futebol brasileiro é o 4-4-2, até por acaso é a marca do meu canal, e jogar no 4-3-3 dentro de alguns jogos.
dentro de alguns jogos. O Brasil tem que perceber isso, né? O Scaloni usou muito 4-3-3 e em alguns jogos 4-4-2, até o 3-5-2 contra a Holanda, mas isso tem que ter jogador capacitado para isso, tem que ter jogador com características que exerça essas funções, né? Que tem essa capacidade de baixar no 4-3-3, fazer uma linha de 4, fazer uma marcação por dentro, enfim. Então eu falo que o Flamengo, até eu dei um exemplo, comecei a falar o jogo do Flamengo, porque o Flamengo joga no 4-4-2, o Dorival, né, que eu brinco, é o Dorival Telinha, conseguiu construir aquele losango, centralizando o Thiago Maia, puxou o Gomes, né, o João Gomes, um pouquinho para a direita, Everton Ribeiro e o Arrascaeta flutuando atrás dos volantes. Na marcação, ele abria, fazia um 4-4-2, marcador, pressão na bola. E assim o Flamengo evoluiu. A bola de pé em pé, aquela transição rápida do Flamengo, e acredito que o Brasil, jogando assim, e o Tite teve a oportunidade de implantar um 4-4-2 ou um 4-3-3, baixando a linha, saindo com 2 volantes. No jogo da Coreia e no jogo que ele jogou o time reserva, que era o jogo do Camarões. Então isso tudo tem que ser percebido, isso tudo tem que ser avaliado. O Brasil tem que procurar o treinador, não digo que tem que ser estrangeiro, tinha que fazer eu brinco, né? Juntar um Muricy, um Vanderlei, pegar lá a ideia do Tele, né? E fazer um salada mista aí. O cara que eu acho que me diz muito, de 80 para cá, de tudo que eu vi, né? O Tele com aquele jogo técnico, na busca do jogador com técnica para jogar na seleção dele. A gente via isso no São Paulo, todo mundo percebia o time, a qualidade do time do São Paulo, né? Aquela saída de trás com o Gilmar e com o Valber, o Pintado fazendo a linha defensiva, a primeira linha defensiva. Ali já era uma transformação e a identidade do futebol de pé em pé, técnica. O Tele falar, jogador tem que ter técnica e fundamento. Então, isso são valências que devem ser observadas na construção da nova seleção. O jogador tem que ser extra classe, não é jogador de empresário, talvez bota aqui. Isso que o Brasil tem que pensar. Jogador de seleção é extra classe. É o que eu digo, mal comparando a seleção de basquete americana. Só entra extra classe. Tem excelentes jogadores? Tem, mas seleção são extra classe. É isso que a CBF tem que pensar. Essa seleção sub-20 que está aí, só tem nata, só tem jogador de ótima qualidade. Tem que começar a fazer essa integração com a seleção principal, já começar a pegar alguns jogadores que ficaram dessa Copa, que foram bem, fazer um mesclado, já começar a criar uma identidade tática, né? Vai ser o 4-4-2 é o formato, como o Parreira fazia, também é um excelente estrategista, está preocupado na construção de trás para frente. Então isso tudo tem que ser visto, mas o que me agrada muito é o formato que o Dorival colocou no Flamengo. Na saída, na construção, faz o losango, então tem dos dois lados, tem capacidade para tocar dos dois lados, né, nas triangulações, tem um jogo agressivo de fundo, da última bola, tem a flutuação do meia de ligação, camisa 10, que é importante para o futebol brasileiro, temos que ter os diferentes, né? Então não pode ter jogador adaptado. Acho que perdeu muito tempo com isso, foi uma bobeira que o Tite deu, né, e CBF, enfim. Essa opção poderia ter levado o Renato Augusto, ou fazer alguns amistosos, aproveitar esses amistosos aí, botar o Renato Augusto, mais um zagueiro que tivesse condição de fazer uma linha de 3. Enfim, eu acho que vacilou nessas 3 vaguinhas aí, e na construção faltou coragem ao Tite. Espero que o novo treinador tenha uma percepção melhor, né, tenha uma amplitude melhor, um leque melhor de observações, e vejo, eu particularmente gostaria de ver o Cuca à frente da seleção. Eu acho que ele tem a característica agressiva do jogo, né, de jogo técnico, conhece o jogador, sabe chamar o jogo, convocar, conhece características de jogador, isso tudo é importante. É um cara que está muito bem preparado por tudo que ele mostrou, por onde ele passou. Beleza? Quem ainda não me segue no canal, canal _442, e o Instagram, @canal_, me siga no Instagram. Valeu, rapaziada. Um abraço.